O choro do A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, ouvintes da Rádio Mundial, esse é o programa Umbanda Linda, que vai ao ar todos os domingos, às 14h30, aqui na Rádio Mundial, 95,7 FM, para falar sobre os nossos assuntos de Umbanda. Umbanda, que é uma religião brasileira fundada por um brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes, que no dia 15 de novembro de 1908 incorporou um espírito, Frei Gabriel de Malagrida, que escolhe ser chamado de Caboclo das Sete Encruzilhadas para anunciar que vinha trazer uma nova religião. E ali no dia seguinte, no berço da família de Zélio de Moraes, na residência da família, então, com a incorporação do Caboclo das Sete Encruzilhadas e do Preto Velho Pai Antônio, é dado início ao ritual da religião de Umbanda. Umbanda. Pois bem, meus irmãos e ouvintes da Rádio Mundial, o que é uma religião, afinal? É onde duas ou mais pessoas, um grupo de pessoas, colocam uma mesma doutrina, uma mesma fé, um mesmo ritual, ali tem uma religião. Logo, entende-se por fundador da religião aquele que é o primeiro praticante daquele ritual, daquela modalidade. Pois Zélio de Moraes é fundador da Umbanda não apenas porque incorpora o Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas porque ele idealizou o ritual de Umbanda, a doutrina de Umbanda. Ele organizou e fundou o primeiro templo de Umbanda. É Zélio de Moraes, o pai da Umbanda, o fundador da religião de Umbanda, e eu hoje tenho o privilégio de estar recebendo aqui na Rádio Mundial Pai Ronaldo Linares, que é uma das poucas pessoas ainda vivas que conviveu com Zélio de Moraes. Pai Ronaldo Linares é responsável pela Federação Umbandista do Grande ABC, o Santuário Nacional da Umbanda, que aqui mesmo diversas vezes a gente já recomendou. Pai Ronaldo Linares é pai espiritual de Rubens Saraceni, que é meu pai. Portanto, hoje eu tenho a alegria de receber meu avô de santo, Pai Ronaldo Linares, aqui para ouvi-lo falar um pouquinho quem foi, como era Zélio de Moraes. Pai Ronaldo Linares, que feliz de receber meu pai, meu mestre, meu avô. Muito obrigado. Só relembrando, quando há 50 anos atrás nós iniciávamos a nossa programação religiosa denominada Umbanda em Marcha, eu começava o programa assim: Saravá, família umbandista, saravá, povo de Pemba, saravá a Umbanda, saravá respeitosamente a outra banda. Senhoras e senhores, enquanto o nosso irmão Alberto Inde Damasceno leva a seus lares os sons de Jesus e a alegria dos homens, nós estamos aqui para lhe apresentar mais uma vez o seu programa Umbanda em Marcha. Reminiscências, gente. Que lindo. Lembranças de um passado. Lindo, lindo, lindo. Pai Ronaldo Linares também é um dos primeiros umbandistas a ter um programa de rádio. Foi pioneiro na televisão, levando a TV Bandeirantes, na ocasião,
dentro da programação Xenia Beer. Mas olha, é um prazer muito grande estar aqui presente, compreende? E queria dizer uma coisa, o Rubens Saraceni foi um dos meus melhores alunos, sem sombra de dúvida, certo? Foi uma pessoa que esteve comigo muito tempo e uma pessoa que, no finalzinho da sua existência, correu muito aqui para o colinho do papai. Isso mexeu muito comigo. Mas o filho é aquele que dá trabalho, é aquele que preocupa, é aquele que a gente tem que fazer correção, certo? Puxar a orelha de vez em quando. Agora você não. Você é o neto é o prêmio, gente. O avô não maltrata netinhos. Muito obrigado, pai Ronaldo. Falando de Zélio de Moraes, eu vou fazer um breve compacto aqui. Quando nós iniciamos a nossa programação radiofônica, na verdade a gente já vinha ocupando o lugar onde hoje é o Santuário Nacional da Umbanda. Nós tínhamos apenas uma permissão de uso e, no princípio, nem isso nós tínhamos, era apenas a Pedreira Montanhão que permitia que aos domingos a gente fosse até lá. Isso que eu estou dizendo é para poder chegar nos anos, tá certo? O tempo é todo seu, pai Ronaldo. Então, o que acontece, gente? As pessoas estranhavam muito, porque, como é público e notório, eu venho do candomblé, eu não tinha um berço umbandista, passei uma temporada no Rio, certo? Sou filho da casa de Joãozinho da Gomeia, e aqui eu precisava, como filho de Xangu, de um lugar onde houvesse pedras. Alguém me levou até a Pedreira Montanhão, lá em Santo André, hoje com uma nova denominação, Vale dos Orixás. A cava da Pedreira nós transformamos no Vale dos Orixás. Que é lindo. Mas naquela época eu lembro perfeitamente que eu perguntava às pessoas que lá encontrava, vez por outra, vocês estão lembrados, naquela determinada ocasião nós encontramos aquele grupinho, aí passava mais algum tempo, nós não íamos todo final de semana, era cada 2 meses, cada mês e meio, e a todos eles eu fazia uma pergunta. Escuta, vocês poderiam me explicar por que dentro da Umbanda nós temos um altar católico, uma prática espírita e um ritual que é meio indígena, meio afro? Não havia respostas a essa pergunta. E isso fez com que a gente fosse se interessando. Um dia eu propus aos primeiros grupinhos que nós encontramos, ofereci a minha casa para que o pessoal viesse tomar um café conosco, compreende? E nesse momento ninguém viria de branco, eu não viria com a roupa de candomblé, certo? Nós iríamos trocar ideias. Eles me perguntariam o que quisessem saber sobre o candomblé de Angola, minha casa de origem, e me ensinariam um pouco sobre Umbanda. Eu era neófito em Umbanda. Compreende? As minhas poucas experiências não tinham me levado a grande conhecimento, não. Nesses encontros que a gente fez, certo? Nesse meio tempo eu comecei a trabalhar na Rádio Cacique, fiz radiojornalismo na Rádio Cacique, e acabei de São Caetano do Sul, hoje Rádio Tupi de São Paulo. Voltou o nome antigo. Nessa ocasião, eu fiz uma proposta, como aos sábados, nós estávamos numa fase em que a televisão começava a aparecer, certo? Então, quem é que ia ouvir rádio sábado à noite? E a programação de sábado à noite era um piso para a emissora, para a Cacique. Então, eu fiz uma proposta. Eu não seria remunerado pelo radiojornalismo que eu fazia ao meio-dia na rádio, compreende? Mas eles me dariam uma janela à noite e eu faria a programação noturna todinha sem remuneração. Das 20 às 24 horas eu tocava o programa, compreende? Só precisava de um técnico de som, que era justamente o Alberto Damasceno, o Alberto Índio Damasceno, companheiraço. Gostaria muito que ele pudesse estar aqui hoje, ouvindo, vendo e ouvindo a nossa conversa. Bem, gente, desse grupinho que nós fizemos, certo? Desses encontros que nós tivemos, depois que o pessoal veio a primeira, segunda, terceira vez em casa, eu me lembro bem, seu Oswaldo, dona Jandira, disseram, olha, a próxima reunião vamos fazer no meu terreiro.
Então, nós fomos fazendo o terreiro do seu Oswaldo. E eu tive o cuidado de usar esse instrumento, o microfone, para avisar as demais pessoas que a próxima reunião seria, então, na casa no terreiro do seu Oswaldo, não mais na residência, mas no terreiro do seu Oswaldo. Ao término da reunião no terreiro do seu Oswaldo, veio a oportunidade, a dona Natália disse, bom, então o próximo é no meu terreiro. Você pode imaginar, daí para frente tornou-se uma reunião itinerante, nós não nos reuníamos mais no mesmo lugar, compreende? E eu sempre utilizando a programação para informar. Bem, daqui nasceu um grupo. Desse grupo, eu me lembro que o professor Laurindo Diana, professor de metalurgia da Universidade Mackenzie naquela ocasião, que eu não desconfiava de quem era e fazia parte do grupo, ele disse, é preciso dar um nome para isso tudo. Vamos chamar este grupo de Núcleo de Estudos da Doutrina Umbandista. Ainda não existia nem federação, tudo isso veio depois, compreende? A federação só iria nascer em maio de 72, compreende? Nós estávamos muito antes, compreende? Bem, o curso inicial era mediunidade, dividido em incorporação e desenvolvimento, só isso, compreende? Que o próprio professor Laurindo Diano participava ativamente. Logo depois, eu estou tentando compactar para caber tudo no seu programa. Estou acompanhando. Logo depois, nós tivemos o contato com o pessoal e chegamos à conclusão do seguinte, dentro dos cultos afros há sempre uma relação familiar. Eu preparo você, então eu passo a ser seu pai espiritual. Você prepara seus filhos, serão meus netos espirituais. Isso reside até hoje. Isso é uma coisa que nós trazemos lá do candomblé, compreende? E até dos cultos anteriores ao candomblé, como nós o conhecemos hoje, compreende? Então, o que aconteceu? Nós começamos com esse curso de mediunidade e, muito em breve, nós começamos a nos dar conta do seguinte, as pessoas que participavam do programa, dos encontros, na grande maioria, eram chefes de terreiro que não haviam sido preparados por ninguém. Porque como nasce um terreiro de Umbanda? Terreiro de Umbanda nasce assim, você tem uma dor de barriga, tem um problema, uma dificuldade que o padre não deu jeito, o médico não consertou, o amigo do peito não quis mais saber daquilo, compreende? Em desespero de causa, alguém bate no teu ombro, vai lá, procura o pai isso, a mãe aquilo, que ela vai consertar a tua vida torta. Foi assim, desta forma, compreende? Que nós começamos a nos dar conta que havia muita gente que não era preparado por ninguém. Na verdade, o médium começa dentro de uma casa, ao cabo de algum tempo, compreende? Se realmente ele for um médium de incorporação, ele passa a incorporar as suas entidades, compreende? Certo? E à medida que ele vai se exercitando dentro do terreiro, vai se tornando um atleta do mediunismo, compreende? Certo? Nós vamos começando a perceber os resultados. Certo? Só que tem uma coisa, se ele começa a se destacar do grupo, vem as ordens de cima para baixo, certo? Vocês não devem, daqui para frente, quem escolhe, quem vai consultar com quem é o guia-chefe. Não sei se você já viu isso. Em algum lugar. É o guia-chefe. Em outras palavras, começam a congelar aquele indivíduo que está ganhando notoriedade. Ao cabo de algum tempo, essa pessoa se aborrece com tudo isso e acaba deixando o terreiro, compreende? Certo? E pensa que resolveu o problema. Acontece que o terreiro onde ele frequentava, havia sempre alguém que sabia onde ele morava. E alguém que estava sendo atendido pela entidade que ele incorporava, certo? Alguém que estava resolvendo os seus problemas com essa entidade vai aparecer no terreiro. Cadê tal médium? Ele deixou o terreiro, houve uma divergência, certo? Mas agora que eu estava consertando a minha vida torta, como é que eu faço, compreende? Então, sempre havia também alguém que sabia onde a pessoa morava, onde o médium morava. Aí quando ele menos espera, toque, batem na porta, compreende? Aí aparece a pessoa, né? Olha, eu vim aqui à sua procura porque o seu guia estava me ajudando, agora só não vai mais no terreiro. Então,
só para quebrar o galho, só para resolver aquele problema, nós tiramos o carro da garagem ou tiramos a mesinha do centro da sala, compreende? E chamamos a entidade para dar seguimento àquele tratamento, compreende? Mas já que a entidade está em terra, tem sempre mais alguém da família, de casa, que tem uma perguntinha, alguma coisa mais para fazer, e tem que dar sequência ao trabalho. E marca-se uma outra data em que vai se dar sequência ao trabalho. Quando nós acordamos, aquele indivíduo que não chegou a se completar como médium de Umbanda, se vê de repente na liderança de um grupo de 15, 20 pessoas, até que alguém chegue e diz: olha, é melhor registrar isso aqui, vamos procurar o pai Ronaldo antes que a polícia venha aqui, cara. Desta forma nasciam os terreiros de Umbanda, compreende? Não, a Federação Umbandista do Grande ABC só viria depois disso. Na verdade, eu estou brincando com você. Mas o que aconteceu? Nós vimos que, por as pessoas não terem sido preparadas, era preciso que houvesse uma forma de auxiliar essas pessoas a ter o devido preparo para poder. Nasceu aí, então, o curso para formação de chefes de terreiro, compreende? E o grupo foi aumentando, o fermento da religiosidade foi crescendo, compreende? Certo? E nós criamos, então, aqui, na região do ABC, o primeiro curso de preparação para médiuns de Umbanda. Há algumas contestações quanto ao trabalho do Benjamin lá no Rio, mas o trabalho do Benjamin era totalmente diferenciado. Sim, de Benjamin Figueiredo, fundador da Tenda Espírita Mirim, também criador do Primado de Umbanda, Tenda Espírita Mirim de 1924, Primado de Umbanda de 1952, que tinha uma formação de médiuns mais interna, né, pai Ronaldo? Não sim, mas o Benjamin também frequentou a Tenda Nossa Senhora da Piedade de Zélio de Moraes. Benjamin Figueiredo, que foi desenvolvido por Zélio de Moraes, pois não é? Então, gente, nós tínhamos que resolver esse problema. Bom, até então eu não conhecia Zélio de Moraes. Eu tomei conhecimento da existência do Zélio de Moraes quando chegou às minhas mãos uma revista que só teve um número, denominada Gira da Umbanda, compreende? Em que havia um artigo da Lilian Ribeiro dizendo, uma reportagem, eu queria saber de onde é que veio a Umbanda, né? Por onde é que veio. Veja bem que dificuldade, nós estamos criando um curso tentando, e nós não temos respostas. Esta é a maior dificuldade, compreende? Foi então que eu acredito que Deus ouviu as nossas preces, compreende? Essa revista veio ter as minhas mãos. É uma revista que só teve um número, na Gira da Umbanda, foi editada com fins objetivamente eleitoreiros, foi o que levou o Átila Nunes por vez primeira para a Assembleia Legislativa. O pai dele eu conheci, certo, também foi deputado estadual, era o Átila Nunes Filho. Uma excelente pessoa, vamos dizer. Queridão de todos nós, toda a família Átila Nunes. Então, o que aconteceu? A revista trazia lá uma reportagem da Lília que dizia, o título da revista, na capa da revista, era exclusivo, Eu Fundei a Umbanda. Era tão gritante que eu achei que aquilo podia nem ser verdade, compreende? Estavam exagerando. Eu sei que a imprensa volta e meia acrescenta alguma coisa, né? Os fake news de hoje. Nem se imaginava o que isso queria dizer naquela época. Então, eu resolvi, numa das minhas idas ao Rio de Janeiro, eu resolvi verificar da autenticidade disso. E a história que eu conto nos livros, vocês conhecem, compreendem, certo? Foi quando eu tive meu primeiro contato com Zélio de Moraes. Ele não podia saber quem eu era, até porque não havia comunicação por satélite. A televisão daqui era a televisão daqui, o rádio daqui para o Rio era só rádio de ondas curtas, compreende? Nós não tínhamos programação assim, compreende? Não, no Rio de Janeiro nós tínhamos a Rádio Guanabara do Rio de Janeiro, que levou o primeiro programa afro-brasileiro, religioso afro-brasileiro, no ar, que foi ao cair dos búzios, certo? E posteriormente o Átila Nunes viria a ter programação religiosa umbandista na mesma emissora.
Era uma emissora que, como esta, abre as portas. Tem até hoje lá o programa Melodias de Terreiro, do Átila e da Mãe Balbina, né? O programa anterior a esse foi Ao Cair dos Búzios, com o Joãozinho da Gomeia, mas isso é uma outra história que fica para outra vez. Estamos de uns 10, 20 programas com o pai Ronaldo Linares. Pai Ronaldo Linares, que nesse exato momento está junto de Rogério Avelino, lançando um documentário chamado O que é Umbanda 3. Nós participamos do documentário O que é Umbanda 1, O que é Umbanda 2, e no documentário O que é Umbanda 3 com o Rogério Avelino, que está no canal YouTube Rogério Avelino. Então o pai Ronaldo conta em detalhes toda essa história do encontro com Zélio de Moraes. Esse nosso programa aqui também vai ao ar pelo YouTube, no canal Colégio Pena Branca. Nós faremos 2 programas com o pai Ronaldo. Esse programa aqui a gente tem mais 4 minutos e no próximo a gente vai continuar falando sobre Zélio de Moraes. Pai Ronaldo, 4 minutos. Bem, gente, eu fiz questão de contar para vocês como nasceu. Vocês podem acompanhar aqui, para e passo, como é que nasceu o primeiro curso. Diga-se de passagem, me desculpa cortá-lo, pai Ronaldo. Nesse curso, que nasce como curso de médios e se torna curso de formação para dirigentes, recebeu o apoio de Zélio de Moraes, que inclusive em algumas formaturas a mãe Zélia e a mãe Zilmeia estiveram presente. O que mostra o apoio irrestrito de Zélio de Moraes, o pai da Umbanda, o fundador da Umbanda, com relação a uma formação teológica, uma formação sacerdotal, uma formação de dirigente, uma formação mediúnica, uma orientação daquele que vai além de uma formação mais familiar, que é o que costuma acontecer nos terreiros, não é, pai Ronaldo? Exato. Se eu estiver falando alguma bobagem, o senhor me corrija. Não, isso é correto. Eu aprendi isso com o senhor também. Não, veja bem, a gente acabou criando uma amizade muito forte com a família Moraes, compreende? E que persiste até o dia de hoje. Nós estivemos junto com a Lígia algumas vezes. Certo. Bem, gente, eu disse a vocês que eu fazia as perguntas aqui. Quando eu conheci Zélio de Moraes, quando eu encontrei pela primeira vez, nunca vou me esquecer, quando ele disse para mim, eu sei a que você veio. E ele não podia saber que nem sequer que eu existia. Foi quando ele disse para mim, você quer saber porque dentro do terreiro de Umbanda nós temos um altar católico, uma prática espírita, um ritual. Você quer saber como tudo isso começou? Senta aqui do meu lado, meu filho, que eu vou lhe contar. A partir de então, gente, tudo que eu tenho feito é o que ele disse quando eu comentei com ele pelo telefone. Esse é o homem que vai tornar conhecido o meu trabalho. É o que a gente tem feito até hoje, gente. Dando luz ao trabalho iniciado em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes, a quem eu conheci tão somente em 1972. Nós vamos continuar essa conversa com o pai Ronaldo Linares no nosso próximo programa Umbanda Linda, que vai ao ar todos os domingos às 14h30 pela Rádio Mundial FM e depois também entra no nosso canal YouTube Colégio Pena Branca. Eu hoje tive o prazer, a honra e o privilégio de receber meu avô espiritual, pai Ronaldo Linares, a quem eu conheci por meio do meu pai Rubens Saraceni, a quem peço a bênção onde ele estiver. Então, pai Ronaldo, muito, muito, muito obrigado, meu pai, meu avô. Você que está ouvindo o nosso programa, eu apresento aqui as minhas despedidas, rogando ao nosso Pai Oxalá que dê a cada um de vocês tudo aquilo que vocês buscam de melhor. Meu conselho a todo irmão umbandista é um só: seja bom, pratique a bondade. Era isto que o Zélio de Moraes queria que todos nós fizéssemos. Que Oxalá possa manter acesa no coração de cada um de vocês a chama da espiritualidade. Ela afasta para bem longe as trevas da incerteza. Deus te abençoe, meu filho. Que assim seja. Oxalá nos abençoe. O choro
Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Cumino. Show.